ver hoje alguns exercícios usando técnicas de integração a substituição trigonométrica. Vamos começar tentando resolver primeiro a nossa integral, raiz de 9 menos x² sobre x² dx. A ideia então é escolhermos uma substituição, nesse caso será trigonométrica, de maneira que a integral inicial se torne uma mais simples e possamos integrá-la. Vamos fazer x igual a 3 seno de θ, tá? Onde θ vai estar no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, dx é igual a 3 cosseno de θ dθ. Ok, então para substituirmos na nossa integral inicial, vamos fazer aqui a raiz de 9 menos x², sabendo que x é 3 seno de θ. Isso fica 9 cosseno ao quadrado de θ, daqui para cá usei uma identidade trigonométrica. Qual que é a identidade? Vamos só recapitular. Quando colocamos 9 em evidência, fica 1 menos seno ao quadrado de θ. Tá? A identidade que eu estou usando é que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Certo? Isso aqui é igual a 3 módulo de cosseno de θ. Como a nossa escolha de θ mantém o sinal do cosseno positivo, então isso é igual a 3 cosseno de θ. Ok, voltamos na integral inicial e substituímos o que nós encontramos. Então, 3 cosseno de θ sobre 9 seno ao quadrado de θ, que multiplica 3 cosseno de θ dθ. Simplificamos o 3. 3 vezes 3 é 9, some com esse 9 aqui. Temos só cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Mas isso aqui nada mais é do que cotangente ao quadrado de θ. Novamente, usando uma identidade trigonométrica que envolve cotangente e cossecante, eu abro a integral em cossecante ao quadrado de θ menos a integral de dθ. Olhando uma tabela de integral, se vocês não lembrarem como que faz, não tem problema, porque a ideia desses exercícios é aplicarmos a substituição trigonométrica. Isso resulta em menos cotangente de θ, menos θ mais c. Recapitulando que como a nossa integral é indefinida, a constante c tem que vir aqui no final da resposta. Vamos lá, só que a ideia inicial é que nós integramos em x. Então, não podemos deixar a resposta em θ. Por isso, nós usamos aqui um triângulo retângulo. A partir da escolha de que x é 3 seno de θ, nós montamos esse triângulo retângulo. E a partir dele, a gente consegue deixar o seno de θ como x sobre 3. E o cotangente de θ, que é cosseno sobre seno. Também por esse triângulo retângulo você obtém quem é cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. E assim obtemos a resposta final. Então aqui, ó, como eu disse, né, vai ficar cosseno sobre seno, que é a raiz de 9 menos x² sobre x², usando o triângulo retângulo. Como seno de θ é x sobre 3, então θ é seno menos 1 de x sobre 3. E assim, na resposta final, quando vocês integraram, chegaram numa resposta que depende de θ, vai lá em θ e substitui por seno a menos 1 de x sobre 3 e o cotangente, que a gente acabou de ver, que é a raiz de 9 menos x² sobre x. E então, agora sim, a resposta final é essa daqui. Por que fazemos isso? Porque a mudança de variável, a escolha que a gente faz de x igual a 3 seno de θ, no final, um passo antes do final, vocês chegaram numa resposta que depende de θ. Mas a variável de integração é x. Então, você não pode deixar numa resposta em θ. A resposta deve estar em x, já que essa integral é indefinida. Certo? Vamos lá, mais um exemplo. Temos a integral de 1 sobre x², raiz de x² mais 4 dx. De novo, nós vamos usar a substituição trigonométrica. Você pode até estar se perguntando por que eu não posso estar usando substituição simples ou por partes. Os métodos de integração existem para facilitar a resolução de integrais. Então, nesse caso, se você tentar uma por partes ou uma substituição simples, você vê que
por substituição simples não é possível de resolver. E por partes, se for possível, será muito trabalhosa. Então, por isso que a gente faz essa substituição trigonométrica para transformar essa integral numa mais simples. E aí, essa mais simples, dependendo do caso, pode-se usar uma substituição simples ou uma por partes. Então, vamos lá. Vamos chamar de x 2 tangente de θ, consequentemente dx é 2 secante ao quadrado de θ dθ. Então, a raiz de x² mais 4, usamos aqui uma identidade trigonométrica que envolve tangente e secante, obtemos então que a raiz de x² mais 4 é 2 secante de θ. Voltamos na integral inicial e vamos substituir. O que obtemos? Fazendo aqui a substituição, tá? O x² é 4 tangente ao quadrado de θ, a raiz aqui a gente já sabe que é 2 secante de θ, e o dx é 2 secante ao quadrado de θ dθ. Jogando tudo isso no integrando e simplificando, temos que integrar 1/4 de integral de secante de θ sobre tangente ao quadrado de θ dθ. Então, o que a gente vai fazer para deixar essa integral um pouquinho mais simples ainda? O que é a secante? 1 sobre cosseno. O que é a tangente? É seno sobre cosseno, porém ela está dividindo e está ao quadrado, então passa aqui multiplicando e inverte-se a fração. Isso é igual a cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. Então, veja bem, transformamos a nossa integral inicial, que depende de x, numa integral que depende de θ e que vamos resolvê-la usando substituição simples. Basta chamar o de seno de θ, o du é cosseno de θ dθ. Então, aqui, ó, estou nesse passo aqui, ó, onde está o ponteirinho do mouse, daqui para cá. Fica 1/4 integral de du sobre u quadrado, fazendo a substituição simples. Usamos aqui a integral para resolver quanto que é integral de 1 sobre u quadrado du. Isso aqui é menos 1 sobre u. Aí, veja bem, vamos voltar. U é seno de θ, então vai ficar menos 1 sobre 4 seno de θ mais c. 1 sobre seno, cossecante. Só que, de novo, a integral inicial está em x, a resposta não acaba aqui. Vamos usar o triângulo retângulo para ver quem é a cossecante de θ. Certo? Vamos lá. Aí a gente vê que cossecante é 1 sobre seno, e seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Joga aqui, obtemos a resposta. Certo? Apenas o que a gente tem que só lembrar aqui no triângulo retângulo, as definições de seno e cosseno. Então, o que é o cateto oposto? É esse aqui, cateto adjacente esse aqui, e essa aqui é a hipotenusa. Usar a definição e jogar. Agora sim é a resposta final. Mais c. Não esquece de pôr o c, pois a nossa integral é indefinida. Outro exemplo. Vamos calcular a integral de dx sobre raiz de 4 mais x². Quem será que nós vamos chamar de x aí? Vamos chamar de x 2 tangente de θ. Consequentemente, dx é 2 secante ao quadrado de θ dθ. Portanto, 4 mais x², substituímos aqui, obtemos que é 4 secante ao quadrado de θ. Ao jogar na raiz, fica 2 seno de θ. Voltamos na integral, substituindo aqui cada variável pelo que nós denotamos aqui, o x 2 tangente de θ, o dx 2 secante ao quadrado de θ, e usando essa 4 mais x², que também foi transformado em 4 secante ao quadrado de θ, simplificando, temos então que secante ao quadrado de θ sobre secante de θ. A nossa escolha mantém com que esse secante seja positivo, então eu simplifico o secante ao quadrado por um secante, no final basta integrar secante de θ dθ, certo? Olhando uma tabelinha de integrais, que no final de algum livro de cálculo sempre tem uma tabela de todas as integrais e derivadas das funções mais complexas, obtemos que a integral de secante de θ é ln de secante de θ mais tangente de θ mais c. Acaba aqui? Não, porque não estamos na variável x.
Então, novamente, usaremos o triângulo retângulo para obtermos quem é secante de θ, tangente de θ, de maneira que fique dependendo só de x, que é a variável de integração. Então, qual foi a escolha inicial? X é 2 tangente de θ, certo? Tangente de θ é seno sobre cosseno. Então, é por isso que sai essa escolha do triângulo retângulo. Então, quem que é secante de θ? Secante é 1 sobre cosseno. Então, a partir desse triângulo, a gente sabe quem é cosseno. Aí fica 1 sobre cosseno. Tangente de θ vai ficar x sobre 2. Certo? Tá vendo aqui? É só isolar. E, enfim, voltamos aqui na nossa pré-resposta, substituímos quem é secante e quem é tangente de θ, e no final obtemos a resposta só na variável x, que é o que nos interessa. Ok? Outro exemplo, vamos ver se vocês já estão craque agora para usar a substituição trigonométrica. Qual vai ser a escolha agora para o x? Vamos lá, vocês pensaram. A nossa escolha para o x será a seguinte. Mas antes, temos só que fazer uma arrumada aqui nesse 25x², porque o x² não está sozinho. Vocês viram que até agora a escolha, quando chamamos de x ou seno ou tangente, ele estava sozinho. Aqui nós temos esse 25 multiplicando. Isso não é problema, é só colocar 25 em evidência e arrumamos aqui. A raiz dentro fica x² menos 2/5 de elevado ao quadrado. Certo? Aí vamos ver se vocês pensaram em qual seria a escolha certa. X vai ser igual a 2 sobre 5 secante de θ. Consequentemente, dx é 2/5 secante de θ, tangente de θ dθ. Só lembrar a derivada da secante. Θ agora restrito entre 0 e π sobre 2, para que a gente não tenha problema com o sinal. Vamos lá. Vamos ver o que fica dentro daquela raiz. x² menos 2/5 ao quadrado é igual a 4 sobre 25 secante ao quadrado de θ, que só substituir. Deixou 4/25 em evidência. Usamos a identidade trigonométrica, secante ao quadrado de θ menos 1 é tangente ao quadrado. E aí, voltando dentro da raiz, obtemos então que aquela raiz no denominador é 2/5 tangente de θ. Então, olha só como ficou a nossa integral agora. Inicialmente era essa. Fazemos aqui, arrumando só o x² sozinho. Substituímos pelas escolhas que fizemos. Nossa integral é somente a integral de secante de θ, dθ vezes 1/5. Integral de secante de θ a gente já viu que é ln de secante de θ mais tangente de θ do slide anterior. E acaba aqui? Não. Estamos em θ, quero deixar em x, porque a variável de integração depende de x. De novo, vamos usar aqui o triângulo retângulo a partir da escolha inicial. E com essa escolha nós vamos ver quem é o secante e quem é a tangente. E, enfim, agora sim a resposta final. 1/5 ln do módulo de 5x sobre 2 mais raiz de 25x² menos 4 sobre 2. Fecha o módulo mais a constante c, pois a nossa integral é indefinida. Certo? Gente, por enquanto é isso. Bons estudos e até a próxima videoaula.